E em 1 de Reis, no capítulo 17, a palavra de Deus diz, no versículo 11, indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12, lemos juntos. Porém ela respondeu, tão certo como eu vivo o Senhor teu Deus, nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, vamos comer esse último bocado de comida que temos, não temos mais nada em casa. E depois morremos de fome. O que é que o profeta respondeu? Versículo 13. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra sobre a nossa vida. Damos-te graças da tua unção, do teu poder e vitória sobre a vida dos teus filhos. Glorifica o teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Mas se vis mais sobre as sábias, cai. Pode manter aqui a luz. Bendito seja Deus. Nós estamos a estudar juntos um tema extraordinário da Bíblia acerca do maior segredo. O maior segredo para uma vida vitoriosa com Deus. O maior segredo para uma vida com sucesso com Deus. Há muitas coisas que nós podemos aprender na palavra de Deus. E há muito conhecimento no mundo. Hoje, nós vivemos na era chamada da informação. Informação há por todos os lados. Quantidades enormes de informação. Informação certa, informação mais ou menos, informação doida, informação maluca, informação cheia de tolices, de erros graves. Mas há informação por todo lado. Dessa informação, o primeiro crivo é ela, se ela passa no crivo da Bíblia, no crivo da palavra de Deus, para sair o que é certo, amém? Ou se perder o que não presta e guardar-se o que é bom. O que se retém. O que não presta cai fora e fica somente o que seja bom. E depois é necessária a sabedoria, a extraordinária sabedoria de Deus para aplicar o conhecimento. Mas a Bíblia diz uma coisa acerca do conhecimento. E obviamente eu não estou a falar do conhecimento das competências, do conhecimento de um curso, do conhecimento da faculdade, do conhecimento do liceu, conhecimento de qualquer coisa que a pessoa aprende profissionalmente. Esse conhecimento aplica-se àquilo que a pessoa faz na sua vida, às atividades que tem do seu dia-a-dia, às escolhas que faz sobre uma carreira profissional, sobre uma atividade que desenvolve. Mas conhecimento mais profundo, conhecimento de princípios, conhecimento acerca de valores, conhecimento acerca de normativas deixadas por Deus para conselho da nossa vida, para nós podermos seguir um caminho que é um caminho estreito e conduz à vida, em vez de ser um caminho largo que conduz à desgraça e à condenação eterna. Isto ainda é válido. Deus não mudou a sua palavra. Continua a haver um caminho estreito. E Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Leia comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Esta palavra é absoluta, rigorosamente perfeita. Não há mesmo acesso ao trono dos céus, acesso ao paraíso de Deus, acesso à glória de Deus, a não ser por Cristo. Não acredito nos pregoeiros que dizem que qualquer caminho vai dar ao céu. Não vai, não.
caminho para o céu é um caminho estreito e é o único, é o caminho de Cristo. Não há outro caminho para a bênção de Deus e para o poder de Deus. E Deus confirma essa palavra com sinais como aqueles que os meus queridos irmãos assistiram hoje. Porque quem somos nós? Que poder temos nós para impor as mãos sobre alguém e aquele mal sair e aquela pessoa sarar e curar-se? Isso não é nosso, isso vem de cima, vem da aprovação de Deus, vem da confirmação de Deus de que nós somos seus servos e estamos a seguir o caminho que é Ele. Glória a Deus! Porque se não seguir esse caminho, esqueça, não vai ter sinal nenhum. Fora do caminho não há sinais. Mas pastor, que caminho? Os outros caminhos. As religiões estão a oferecer caminhos a toda a gente. E no meio da confusão das religiões, Jesus veio aqui e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No meio da mentira, ele disse: eu sou a verdade. E no meio da morte, ele disse: eu sou a vida. E provou isso, ressuscitando os mortos, abrindo os olhos dos cegos, curando os paralíticos, sarando os enfermos, trazendo poder de Deus onde não havia poder. As religiões continuaram, cada uma, a pregoar as suas coisas, mas Jesus veio de cima a esta terra, trazendo a verdade. E cada um dos seres humanos à face desta terra é livre de decidir se quer seguir o caminho, a verdade e a vida, ou qualquer coisa. À sua maneira. Que é o que normalmente uma grande parte das pessoas dizem: eu cá tenho Deus, à minha maneira. Era como se fizesse um Deus para si, segundo a sua escolha, segundo aquilo que acha, segundo aquilo que pensa. Mas quem somos nós para fazer um Deus? É possível fazer um Deus? Não. É uma ilusão. Mas essa foi a proposta que o diabo fez ao homem. Viva à tua maneira. Faz o que te apetece. Faz como achas melhor. Não sigas lá a instrução. Agora Deus vem para tu seguires as instruções dele, para tu fazeres o que ele manda. Mas que é isso? Que restrição é essa? Viva à larga. O caminho é largo. Pois é, o caminho é largo. E cada um pode fazer à sua maneira o que entender. Mateus 7:21. Mas nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Leia comigo. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, dizer Senhor, Senhor, qualquer um diz. Fazer a vontade de Deus, aí é que está o segredo. E esta opção de fazer a vontade de Deus, de seguir as instruções de Deus, de obedecer àquilo que Deus mandar fazer, é aqui que está o segredo do sobrenatural. E aqui está o segredo daquilo que os antigos diziam, o verbum dimisson, a palavra que se perdeu, o segredo que se perdeu, o conhecimento que se perdeu. Desde o início, esse conhecimento que se perdeu com Adão. Adão tinha tudo. Adão estava vestido de glória celestial. Adão tinha roupagem da glória de Deus. Ele nem de roupa precisava, porque a glória de Deus cobria-o. E ele vivia numa intimidade com Deus, em que os assuntos que eram para tratar naquele dia, Deus vinha falar com ele. E tinha uma, entre aspas, uma reunião. Nós hoje até usamos esse termo, reunião de oração. Mas a reunião com Deus que Adão fazia era uma reunião onde falavam, conversavam, tratavam. Ele expunha as coisas. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo?
Era como uma parceria de um sócio maioritário e cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de experiência, cheio de saber e de poder e com todos os recursos sobrenaturais disponíveis que oferece para Adão e se alegra olhando para ele e vendo como um filho, meu filho amado. Ele diz, faz isto, segue assim, faz aquilo. Mostra-lhe, ensina-lhe. Adão não sabia nada, estava a aprender. Deus ensinou-lhe, Deus disse, número 1 é a nossa aliança. Tu estás aqui, eu entrego nas tuas mãos esta responsabilidade. Não faças nada desligado de mim. Não sigas o teu caminho, não sigas apenas a tua vontade. Conversa comigo. Falamos juntos, tratamos juntos. Eu mostro-te, eu ensino-te, eu explico-te porque deve ser feito assim, desta forma perfeita. E Adão aprendia tudo e caminhava com Deus. E todos os dias havia aquela reunião. Não era uma reunião onde a pessoa se ajoelha e debita umas palavras e fala e não ouve nada. Não, é uma reunião como um diálogo, onde se para e se escuta e se ouve, onde se recebe de Deus. Um desses dias, custou-me um bocado, mas de manhã cedo, cheguei na igreja, estava lá um irmão, e mal pus os meus joelhos na almofada para orar, e começar a orar, o Espírito de Deus começou a falar comigo. Disse-me, sobre este assunto, assim, eu quero dar estas instruções. Olhe para mim, quem manda? Quem manda na igreja não é Ele? Quem manda nos assuntos da nossa vida não é Ele? Não é Ele o sócio maioritário? Não é Ele a parte forte da sua parceria com Deus? Não, se lhe chamar parceria, ou se lhe chamar um pacto com Deus, ou se lhe chamar aliança com Deus, é a mesma coisa. Mas ouça-o. Ouça-o. Ouça o que ele tem a dizer sobre os assuntos. Ouça a instrução dele. Ouça a voz dele. Isso é o que fez a diferença na vida de homens como este que nós acabamos de ouvir acerca de Elias. Elias viveu numa época muito difícil, extremamente difícil. Ainda há pouco falávamos de Jonas. Jonas ouviu a voz de Deus, as instruções de Deus e fez ao contrário. Veja o resultado que isso deu. Deus veio para Israel, fez-se homem, caminhou no meio das estradas de Israel e nas ruas de Jerusalém, anunciou o poder de Deus. Veja o que os homens e as elites daquela época, as elites. Ai, as elites. Às vezes a pior coisa que acontece numa nação são as elites. As pessoas que se acham importantes demais. E são tão importantes que Deus não tem espaço no meio daquela importância. Mas você nunca pode ser mais importante que Deus. A sua vida nunca pode estar mais importante, nada. Porque a sua vida pode ter primeiro lugar que Deus. Deus tem o primeiro lugar. Esse é o maior segredo da Bíblia. Dê a Deus o lugar dele, que é o primeiro lugar na sua vida. Há gente que se acha tão sabedores, tão sábios, tão fortes, tão capazes, tão competentes, tão cheios de si próprios, tão maravilhosos, que Deus não tem espaço. E quando isso acontece, é a desgraça certa que vem mais à frente. Elias viveu numa época tão difícil. Era o inimigo público número 1 em Israel. Perseguido por toda a gente. Perseguido pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, perseguido pelos profetas de Baal, perseguido pela religião de Baal. Mataram os outros profetas. Elias pensou que tinha ficado sozinho. Refugiou-se no monte. Deus deu ordem aos corvos e vieram alimentá-lo. Assim começa o capítulo 17 de 1 de Reis. Vai para o monte. Esconde-te lá. Eu dei ordem aos corvos para que te alimentem. Não te vai faltar nada.
não saias desse lugar. Elias obedeceu. Está a ver o segredo? Deus disse, ele fez. Os corvos traziam-lhe comida de manhã e ao fim da tarde. A Bíblia diz de manhã e à noite, ao anoitecer. E bebia água do ribeiro. Não sei se era água de Luso, se era água de Querite. Era o ribeiro de Querite que passava lá. Água pura, do alto da montanha, saindo da fonte. E os corvos traziam-lhe comida, ele não podia sair de lá e não saiu. Esteve ali 1 ano, 2 anos. Esteve ali, segundo a perspectiva de alguns teólogos, esteve ali quase 3 anos, sem sair dali. Comia quantas vezes por dia? 2. E durante o dia bebia o quê? Água. Então isto chama-se o quê? Um jejum de 12 horas. Fazia um jejum de 12 horas. Comia de manhã e comia ao fim do dia. Pelo meio. Das 6 às 6, ou das 7 às 7, passavam 12 horas. Bebia água. E ficava a orar e a agradecer a Deus e a louvar a Deus. E Deus tomando conta da vida dele. Entretanto, os outros profetas iam sendo mortos. Por que é que os outros profetas estavam a ser mortos e Elias não? Por que é que a desgraça, a morte, a destruição vinha sobre os outros e sobre ele não? Era porque Deus gostava mais dele do que dos outros? Não. Era porque Elias ouvia e obedecia. E os outros ouviam, entrava-lhe para um ouvido. Ai, mas eu tenho que fazer isto. Ai, Deus sabe todas as coisas. Ai, eu preciso fazer aquilo. Ai, Deus sabe que eu não posso. Ai, Deus sabe que eu tenho que ir ao McDonald's. Ai, Deus sabe que eu tenho que ir não sei aonde. E desciam do monte e, ao chegar cá em baixo, pumba, já estás. Fazer o que Deus manda é o maior segredo que nós podemos, colocando Deus em primeiro lugar para obedecer. A nossa parte é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar as suas instruções em primeiro lugar, é colocar a sua voz em primeiro lugar. E se reparar bem, esse é o maior disparate que Adão faz. Porque Adão rasgou a aliança com Deus. E disse, eu não vou mais ouvir as instruções, não vou mais ouvir o conhecimento de Deus, não vou ouvir nada de Deus, vou me afastar de Deus e vou seguir outra voz. E, no entanto, Deus tinha-lhe dado tudo. Tinha-lhe dado poder, tinha-lhe dado o privilégio de ter uma aliança com Ele, tinha-lhe dado regras, normas, princípios, leis, tinha-lhe dado um caminho, tinha-lhe dado instruções, tinha-lhe dito tudo e tinha-o apoiado com tudo, enchendo a vida dele do poder extraordinário do sobrenatural e vestindo da sua própria glória. E nada faltava. Tudo era dele e tudo estava disponível para ele. Adão perdeu. Perdeu a glória de Deus, perdeu o poder de Deus, perdeu o domínio de Deus. Deus tinha-lhe dado domínio sobre tudo, sobre toda a obra das suas mãos, sobre esta terra, sobre a sua própria vida. E Adão perdeu o domínio. Perdeu o domínio. A vida humana, as pessoas, de um modo geral, perderam o domínio. O que é que você acha? Vamos ler Gênesis 1:26. O que é que ele tinha? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio. O que é ter domínio? Vamos usar uma palavra mais próxima hoje do nosso... uma palavra mais do nosso presente, mais atual. Tinha poder.
poder sobre a sua vida, poder sobre as circunstâncias à volta, poder sobre a sua saúde, poder sobre os seus projetos, os seus sonhos, as suas atividades, a sua vida, poder sobre as suas finanças, sobre tudo, tinha poder. Tudo à sua volta havia um poder, eu até diria hoje, um poder que, à luz da civilização do nosso tempo, um poder estranho. Tinha um poder que ele dava uma ordem, falava uma palavra, dizia alguma coisa, e aquele poder mostrava-se. Este era o poder que Adão e Eva, e o homem no princípio foi criado para ter este poder. Acesso a este poder. Adão rasgou a aliança com Deus, arrumou Deus para o lado, seguiu a sua própria intuição, o que ele achou, o que ele pensou, as suas coisas. Começou a adorar o Deus das águas, o Deus dos montes, o Deus das pedras. Há hoje pessoas que andam com uma pedrinha pendurada ao pescoço, que aquela pedra dá luz. Não sei se dá luz, se tem energia. Só a adorar as coisas das energias. Em vez de chamar Deus, começou a chamar a força do universo. Enfim, essas pataquadas todas, essas modernices que você ouve em qualquer lugar hoje. Das meditações especiais, ficar assim ou assim, com as mãos, com os pés. As meditações, ficar a adorar Deus, sabe-se lá quem são. E depois tem os outros mais abaixo que adoram, em vez de adorar os deuses, as pedras, as rochas, os cristais, adoram a vaca. E tudo o que a vaca dá. Mas não podem matar a vaca. Enfim, há gostos para todo tipo de maluquice. Eu acho que às vezes o diabo fica a coçar a cabeça lá embaixo com os demónios assim, mas será que isto vai pegar? E não é que pega mesmo? E não é que cola mesmo? Pegou, afinal pegou. A coisa mais estúpida que pode imaginar. Olha, acreditaram. Incrível, acreditaram. Bendito seja Deus. Por causa disso, Adão é expulso da presença de Deus. Porquê? Porque ele rasgou a aliança com Deus. Deixou de seguir a voz de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus. Passou a ser ele o centro de tudo e a ser ele escolher Deus à maneira dele. Numa inversão completa do que está aqui escrito, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, vamos fazer um Deus à nossa maneira. Vamos fazer um homem à nossa maneira, disse Deus. E agora aparece o homem e diz, vamos fazer Deus à minha maneira. Como vê, isto é exatamente o oposto. Uma pessoa que diz, eu cá tenho Deus à minha maneira, está a fazer exatamente o oposto daquilo que Deus disse. Está errado, pare de dizer isso, pare de falar isso, pare de viver assim. Começa a fazer a vontade de Deus e deixe-se de histórias. Bendito seja Deus. Quantos creem na palavra de Deus? A palavra de Deus é para ser levada a sério. Mas às vezes as pessoas nem têm consciência das coisas que dizem. Porque como toda a gente diz e toda a gente fala assim e tudo, a Maria vai com os outros e dizem tudo igual e pensam que estão a dizer uma grande coisa e pensam que estão a ser normais. Mas ninguém o chamou para você ser normal. Você foi chamado para ser um filho do Deus Altíssimo, fazer sobrenatural. E como Adão perdeu completamente, Jesus veio aqui. E como os homens se descarriaram completamente fora do caminho e se desgarraram como ovelhas sem rumo, Jesus veio e disse, Pai, eu vou lá e eu faço-me homem, eu pago a dívida deles diante da tua justiça e ofereço-lhes outra vez a aliança. E Jesus veio e por isso é que ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. E tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança que eu faço convosco. É Deus a estender a mão e a fazer uma nova aliança conosco.
A aliança que Adão rasgou, Jesus veio restaurá-la. Aquilo que Adão devia ter feito e errou, Jesus veio fazer certo. E se você quer ver o poder, o domínio na vida de Jesus, Ele dá uma ordem e para a tempestade, Ele dá uma ordem, os demónios saem. Ele dá uma ordem, os olhos dos cegos abrem, Ele dá uma ordem, a lepra desaparece, Ele dá uma ordem, os enfermos curam-se. E este poder está acessível para os seus discípulos. Os discípulos ficaram admirados. Não queira ter uma religião, queira ser um discípulo de Cristo hoje. Ele não mudou. Os discípulos ficaram admirados. Em Lucas, no capítulo 10, a Bíblia diz que os discípulos foram por todas as partes, segundo aquilo que Jesus lhes mandou e ordenou. E Jesus deu-lhes poder. Lucas 10, 19, Jesus deu-lhes poder, disse: eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Jesus deu poder outra vez, o poder, esse poder do domínio que estava perdido. O domínio que estava, esse mesmo poder com que ele expulsava o mal, expulsava a doença, ordenava a bênção de Deus e o poder de Deus, o mesmo poder Deus ofereceu para todos os que o seguem. Por isso é que você deve segui-lo a Ele. Não uma religião. Ai, mas nós somos evangélicos. Mas também não é, porque você não segue evangélicos, você segue Jesus. Seguimos juntos. Ai, mas eu sou católico. Esqueça lá isso. Siga Jesus. Não vá em cantigas do blá, blá, blá. Siga a Cristo. Siga a Jesus. Foi Ele que disse: vem e segue-me. Então a igreja o que é? A igreja é o conjunto das pessoas que seguem a Cristo. É o conjunto das pessoas que entenderam que têm que repor a sua aliança com Deus, restaurar a sua aliança com Deus. E ao fazer isso, vão ter acesso ao poder de Deus. E vão manifestar na sua vida o poder de Deus. E vão ver o poder de Deus. E vão ver as curas de Deus. E vão ver o livramento de Deus. E vão ver a vitória de Deus. E vão ver os planos que o diabo tinha a desaparecerem fora da sua vida. Em nome de Jesus. E isto é verdade ao longo da Bíblia toda. A maior diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que no Velho Testamento era só para os ungidos e para aqueles que estavam com eles. No Novo Testamento é para todos os discípulos, para todos os filhos de Deus que queiram seguir a Cristo e que se juntam numa igreja que é o corpo de Cristo. E numa igreja que, para estar legal aqui, tem que ter leis, tem que se chamar o nome, e por isso nós escolhemos chamar-nos evangélicos e escolhemos chamar-nos carismáticos. Igreja de evangélicos carismáticos. Pronto. Mas é porque temos que estar aqui legais, em ordem. Com princípios, com estatutos, com legalidade, inseridos no meio de uma sociedade, mas o que somos, na verdade, é discípulos iguais àqueles que estavam a seguir Jesus há 2000 anos. É isso que nós somos. E não queremos ser mais nada senão isso. Havia religiões na época, os fariseus também eram religião. Mas veja o que a religião fez contra Cristo. A religião já tinha as suas cartilhas, já tinha os seus métodos, tinha as suas crenças, e Jesus veio e não batia certo uma coisa com a outra. Revoltaram-se contra Jesus para o perseguir. Mas Jesus disse: vós não sois ovelhas minhas, vós não tendes por pai o meu pai. E disse aos fariseus: sabe o quê? O vosso pai é o diabo, porque quereis me matar. Quanta perversidade e quanto sofrimento através das religiões. Quando nós perdemos, se nós perdermos o norte, se nós perdermos a noção, se nós nos desviarmos, nem que seja um bocado, temos que vir para trás e entrar outra vez no caminho certo. Amém, irmãos?
E Deus perdoa, Deus restaura-nos, Deus abençoa-nos. Mas ninguém que continua no erro vai chegar a um destino bom. É preciso parar o erro. É preciso, quando não há forças, pedir forças. Para seguir a Cristo e dar frutos para Ele e para ter domínio. Jesus disse aos discípulos, veja o que aconteceu aqui. Neste mesmo texto onde nós estávamos a falar em Lucas 10, Jesus disse assim, no versículo 16, quem vos ouvir a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar a mim, rejeita aquele que me enviou. Veja que privilégio. Está a dizer, quem te recebe a ti, era como se me recebesse a mim. Quem te ouve a ti, era como se me ouvisse a mim, diz Jesus. E quem te rejeitar, rejeita-me a mim. Quem me rejeita a mim, rejeita o Pai. Então regressaram, versículo 17, regressaram os discípulos cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demónios se nos sujeitam pelo teu nome. Quer dizer, eles foram, expulsaram o mal, expulsaram doenças, expulsaram sofrimentos, expulsaram coisas e as pessoas ficaram bem. Disseram, os demónios saíram, saiu o mal, aquele mal que estava ali a dominar. Olha o que Jesus disse. Eu vi, versículo 18, leia comigo. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, ele estava sentado no trono dele, a fazer as maningâncias dele, e foi expulso. Os discípulos foram, expulsaram. Ele deu um tombo cá embaixo. É isso que você faz quando ora por alguém, como você faz, como fez hoje, oramos juntos, por pessoas, por situações. O diabo que estava lá, sentado a governar o assunto, deu um tombo cá embaixo. Está no chão, está a ganir como um cão raivoso. Deixe-o estar e ponha-o fora, e quando passar por ele, dê-lhe um chuto em cheio. Glória a Deus. Não o traga outra vez para dentro de casa. Mantenha-o fora da ação da sua vida. E como faz isso? Mantendo dentro o poder de Deus, mantendo dentro a Cristo, numa vida cristocêntrica, numa vida em que Cristo reina sobre a sua vida e sobre as suas decisões, em nome de Jesus. Amém? No Velho Testamento, quando isto acontecia, com estas pessoas, como Elias, como os profetas que você vê ali, repara o que acontecia. Elias, mesmo seguindo as instruções de Deus, vivendo numa vida muito difícil, perseguido por todos os lados para ser morto, Elias ouviu a voz de Deus, vai para Sarepta, disse Deus para ele, ao sul do Líbano, em Sidon, na aldeia de Sidon, vai para lá, porque eu tenho dado ordem a uma mulher viúva para te sustentar, ou seja, para cuidar de ti. E ele chega e encontra a tal mulher viúva, à entrada da cidade. Riquíssima, não era? Tinha um filho, estava na miséria, e o último bocado de farinha e de azeite que tinha para fazer um bolo e comer, ele disse, vou comer a última refeição, depois morremos, não temos mais nada a comer. E Elias chega. Elias faz uma coisa surpreendente. Faz uma coisa tão surpreendente que nos deixa com alguma perplexidade. Quem não entende, critica. Quem entende e percebe e tem conhecimento de Deus, dá o devido valor. Elias diz a esta mulher, faz primeiro para mim um bocadinho de um bolo desse pão e depois faz para ti e para o teu filho. Porque se fizeres isso, se puseres Deus em primeiro lugar, se puseres as coisas de Deus em primeiro lugar, e ele está ali a simbolizar estas coisas de Deus, se puseres estas coisas em primeiro lugar, nunca mais vai faltar nada na tua casa. E ela entra nesta aliança com Deus e neste propósito com Deus. E junta-se a este fluxo do propósito com Deus. Meus queridos irmãos, nós podemos viver com a nossa vida desligada de Deus ou ligada nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, fazendo a vontade de Deus, colocando os princípios de Deus em ação. Que princípio é este? É o princípio de Deus estar em primeiro lugar na nossa vida. Mateus 6,33, Jesus disse, falando acerca de não faltar nada na sua vida material, de não lhe faltar nada, Jesus disse, olha o que ele disse,
Buscai primeiro, ou colocai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as necessidades da vossa vida, vos serão acrescentadas. Então, há aqui um nexo de causalidade, há aqui no conceito de causa e efeito, há aqui um princípio, nesta causalidade, em que ele diz, coloca Deus em primeiro lugar e todas estas coisas vêm ao teu encontro. Não vão faltar, nada vai faltar. As preocupações da vida, a ansiedade, que havemos de comer, que será de nós, que vamos vestir, como vamos andar, como vamos pagar as contas, como vamos viver, como vamos cumprir as responsabilidades. Ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O vosso Pai sabe de tudo o que precisas. Então qual é a condição que Ele impõe? Lembra-se daquelas reuniões que eu falava, que era preciso falar com Deus, e Adão falava com Deus e dizia, há uma condição. E Adão disse, qual é a condição? Colocas-me a mim em primeiro lugar e todas as outras coisas serão supridas. Ele disse, eu aceito. Até um dia em que deixou de aceitar e disse, não, Deus não vai estar mais em primeiro lugar. Agora vou estar eu em primeiro lugar. Agora vou fazer o que me apetece em primeiro lugar e Deus não vai estar em primeiro lugar. Mas enquanto Deus está em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Não vai faltar. Viver nisto é viver no princípio do reino. E eu termino com uma das citações da Bíblia impressionantes que Jesus ensinou a orar todos os dias. Já reparou bem como termina a oração do Pai Nosso? Vocês sabem a oração do Pai Nosso de cor? Pai Nosso seja no céu, santificado seja o teu nome, ou glorificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Perdoa as nossas ofensas. E não nos deixe cair nas tentações, nos testes, nas provas, nos problemas. Não nos deixe cair. Ore isso todos os dias. Mas livra-nos do mal. E depois termina assim. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para sempre. E Deus disse que estes 7 pontos da oração, você devia orá-los todos os dias. E que eles iam criar uma barreira de proteção de Deus à volta da sua vida, se você os orar. Mas olha como termina. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Teu é o reino. Vamos só pensar um pouquinho sobre o significado disso. Teu é o reino. Poder nós já entendemos, já falamos muito sobre poder. Teu é o reino. Vamos trocar reino por outra palavra que nós entendemos melhor. Teu é o governo. Nós estamos num país e tem um governo. Mas quando Jesus falou disso aos seus discípulos, disse, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Vós não sois governados pelo governo do mundo. Quem vai afetar a tua vida vai ser o meu governo, não vai ser o governo do Costa. E eu fico muito feliz com isso. Porque do Costa e companhia, Deus nos acuda. A maior parte dos governos deste mundo que você conhece são do mais corrupto que há. É para eles, para os amigos, para a família, para tudo e mais alguma coisa. O resto são escravos a trabalhar, asfixiados de impostos, sobrecarregados de dores. Mas Jesus disse, estais no mundo, mas não sois do mundo. Ou seja, a vossa vida não vai depender a 100% de Deus. Pode ter alguma influência, mas não vai. A sua vida, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua condição, a sua abundância, tudo na sua vida você não vai depender. Você não vai depender das circunstâncias desse mundo. Você vai depender do governo dos céus. Teu é o reino.
Por isso, quando o apóstolo Paulo fala em 2 de Coríntios e diz que nós somos embaixadores de Cristo, 2 de Coríntios, capítulo 5. Conhece os versículos? Quem é que conhece? Quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, nós somos embaixadores, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo, como estando Deus exortando por nosso intermédio, em nome de Cristo, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, que façam de novo a sua aliança com Deus, que renova a tua aliança com Deus, que venhas para o teu reino, que fiques debaixo do seu governo. O governo aqui cuida da saúde. A sério? Eu antes quero o governo dos céus a cuidar da minha saúde. Quantos querem Cristo a cuidar da tua saúde? O governo aqui vai te cuidar quando estiveres mal, vai te dar uma ajuda, não sei o quê. A sério? Eu antes quero a ajuda de Deus. Quantos querem? Preferem a ajuda de Deus? Não estou a dizer para você rejeitar, viver fora da lei. Não estou a dizer nada disso. Cumpra a lei, viva na lei, faça as coisas aqui embaixo. Por amor de Deus. Mas não dependa das pessoas. Não dependa do Estado. Não dependa do governo. Não dependa de ninguém. Dependa de Deus. É muito melhor depender de Deus. A sua aliança com Deus faz com que você dependa dele. E esta mulher, que no meio da vida dela, naquela seca e fome, estava a morrer, não tinha mais nada e não tinha assistência nenhuma, disse: vou comer a última refeição e morremos, não temos mais nada, nem ninguém para nos ajudar, porque os outros estão com o mesmo problema que nós. E aparece Elias, e quando entra Elias em ação, ela diz o quê? Ele faz-lhe uma proposta. Ele disse: eu pertenço ao reino dos céus e Deus cuida de mim. Se tu me deres para mim, cumprires comigo, põe Deus em primeiro lugar como eu ponho, vais ver que não te vai faltar nada. A partir daí, entra a responsabilidade, passa para as mãos de Deus, Deus vai cuidar de ti, Deus vai multiplicar tudo o que tu fizeres, Deus vai multiplicar a obra das tuas mãos, Deus vai trazer abundância sobre esta casa e a morte vai embora. E a mulher disse: aceito, quero ver. Olha como ela foi esperta. Eu quero ver. O que é que ela tinha a perder? Nada. O que é que você tem a perder? Nada. Não tem nada a perder. Eu aceito. Ela aceitou. O que é que aconteceu? A comida não acabou mais. Eu não sei o é que Deus fez, que anjos é que mandou, que corvos é que mandou, se mandou corvos, se mandou pombas, se mandou pardais. Eu não sei o que Deus fez. Sei que a despensa daquela casa nunca mais esvaziou. E continuaram a comer sem faltar nada. Até que a chuva veio. E depois naturalmente trabalharam, semearam e ceifaram. Continuaram com a sua vida. Mas enquanto foi necessário aquele milagre extraordinário de sobrevivência e de abundância, nada faltou. Enquanto o povo de Israel atravessou o deserto, nunca deixou de haver maná, todos os dias para eles. Você atravessa o que atravessar, nunca vai deixar Deus de cumprir a parte dele, de suprir a necessidade que você tem. Porque você está como embaixador. Repara que esta palavra que diz: somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O que é um embaixador de um país? O embaixador inglês, ou o embaixador americano, ou o embaixador suíço, que vive no Sudão do Sul, um país miserável, onde as pessoas morrem de fome, tem cuidados médicos do Sudão, vive com o salário do Sudão ou vive com o salário suíço? Pois é. Ele está no Sudão, mas ele é americano, ou é suíço, ou é inglês, ou é num país poderoso, onde o salário que ele recebe o salário do seu país. E um dos cuidados que lhe dão são os cuidados do seu país. Você recebe cuidados do reino dos céus, recebe salário do reino dos céus, recebe bênção de Deus do reino dos céus. Quando você entende isto, os seus problemas acabam. Quando você percebe isto, quando você conhece e sabe que é isto que Deus lhe está a propor, todas as suas preocupações do amanhã acabam.
você sabe em que mãos está e sabe de quem depende. Teu é o reino, teu é o poder. Você pode estar a viver num país miserável, mas assim não lhe vai faltar nada. Você pode estar a viver no meio de circunstâncias difíceis à sua volta, está toda a gente a gritar, mas assim não lhe vai acontecer. Até chega a ser um pouco, eu diria quase atrever-me a dizer, até parece injusto. E você está tão bem no meio de gente tão mal. Mas o problema não é seu. O problema é que eles não fazem uma aliança com Deus. Se fizerem, muda a sua vida completamente. Porque a proposta de Deus veio para que a vida mude. E a pessoa escolhe se vive com Deus ou sem Deus, se faz uma aliança com Deus ou não. Jesus veio propor de novo isso. Mas as pessoas temem a dizer, eu tenho uma religião. Não, eu vou à minha maneira. Esta morconzada vive assim. Mas tem que acabar isto. Tem que acabar a ignorância. Você tem que ensinar a palavra de Deus. Você tem que convidar amigos seus para trazê-los para Cristo e para dizer-lhes, acaba com o domínio de Satanás sobre a tua vida e recupera o poder que Deus tem para ti. Esse poder muda a nossa vida e esse poder é o maior segredo da Bíblia. Viver em unidade com Deus, viver sendo com o Pai, como Jesus era, vivendo a seguir as instruções de Deus. Esse é o maior segredo da vida, viver a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra? Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus.